O que eu vou contar agora é algo em que a maioria das pessoas nunca acreditaria e, sinceramente, nem eu mesma acreditaria se não tivesse acontecido diretamente comigo. Um Bigfoot salvou a minha vida nas Blue Ridge Mountains, na Carolina do Norte. E não apenas me salvou, mas falou comigo, se comunicou em palavras que eu pude entender. E o que aquela criatura me disse sobre o mundo abalou cada certeza que eu tinha sobre a realidade. Meu nome é Amanda e sou fotógrafa de vida selvagem há 15 anos. Sou alguém que confia em evidências, naquilo que a minha câmera captura. Mas depois de 3 semanas isolada em uma área remota com um ser que a ciência diz não existir, eu tive que reconstruir toda a minha compreensão do que é real. Tudo começou durante uma expedição solo no início de outubro. As montanhas exibiam seu espetáculo anual, com os bordos se tornando tons brilhantes de laranja e carmesim, enquanto os antigos pinheiros do Canadá se destacavam sombrios contra a paisagem em transformação. Eu estava no 4º dia de uma viagem de 10, documentando a atividade de ursos negros em um vale remoto perto da fronteira com o Tennessee. O terreno naquela região é implacável, com encostas íngremes cobertas de pedras soltas, cumes estreitos com penhascos de ambos os lados e travessias de riachos que podem ir da altura do tornozelo até a altura do peito. Eu vinha caminhando desde antes do amanhecer, tentando chegar a um prado específico onde tinha visto ursos se alimentando em uma expedição anterior. A rota exigia atravessar uma série de afloramentos rochosos e eu me movia com cuidado, testando cada ponto de apoio antes de colocar todo o meu peso. Minha mochila da câmera pesava nas costas, provavelmente mais do que deveria. Eu estava a cerca de 2/3 do caminho em uma sessão particularmente traiçoeira quando cometi o erro que quase me matou. Havia uma rocha de aparência plana que parecia estável, e eu pisei nela sem testá-la primeiro. No momento em que todo o meu peso pousou, a rocha se moveu, deslizando debaixo de mim. Meu tornozelo torceu bruscamente e, de repente, eu estava caindo, rolando por uma encosta que parecia não ter fim. Agarrei-me a arbustos e pedras enquanto caía, mas nada me segurou. A queda terminou abruptamente quando bati com tudo numa pedra enorme no fundo de um pequeno desfiladeiro. Ouvi algo estalar, senti uma explosão de dor na minha perna esquerda tão intensa que minha visão ficou toda branca. Quando o choque inicial passou, avaliei minha situação. Minha perna esquerda estava claramente quebrada, o osso partido na metade do caminho entre o joelho e o tornozelo. Meu tornozelo direito estava inchando rapidamente. Eu havia caído em um desfiladeiro estreito, com paredes de rocha pura de ambos os lados e um pequeno riacho correndo no fundo. Consegui tirar meu telefone via satélite do bolso do colete, mas a tela estava trincada, o aparelho completamente morto. Meu rádio reserva estava espalhado com o conteúdo da minha mochila, rasgada, preso entre pedras a 6 metros de distância. 6 metros poderiam muito bem ser 30 quilômetros na minha condição. Eu estava isolada em uma das seções mais remotas das Blue Ridge, sem como pedir ajuda e sem como me mover. Fiz um inventário do que eu tinha ao meu alcance. A mochila da câmera permaneceu presa, o que significava que eu tinha algumas barras de proteína, uma pequena garrafa de água e meu kit de primeiros socorros de emergência. Arrastei-me em direção ao riacho, usando os braços para puxar meu corpo pelo chão rochoso, mantendo as pernas imóveis. Cada movimento era uma agonia. Levei 45 minutos para percorrer 3 metros. Enchi minha garrafa de água e tomei 13 ibuprofenos, sabendo que não fariam nem cócegas na dor de uma perna quebrada, mas esperando que ajudassem com a inflamação. O sol estava se pondo atrás do cume e a temperatura no desfiladeiro caía rapidamente. Havia uma pequena saliência rochosa, cerca de 4,5 metros rio acima, que poderia fornecer alguma proteção.
Chegar lá parecia impossível, mas ficar onde eu estava significava hipotermia certa. Comecei o processo agonizante de me arrastar rio acima. A dor era constante e avassaladora, uma lança em brasa que subia pela minha perna a cada movimento. Quase desmaiei 2 vezes. Quando cheguei à saliência, já estava quase escuro e eu tremia incontrolavelmente. Encaixei-me em uma posição semi-protegida e tentei conservar o calor do corpo. A noite se estendeu como uma eternidade de sofrimento. Minha perna latejava, com uma dor que parecia ter seu próprio ritmo cardíaco. Quando a manhã chegou, minha situação estava pior. Minha perna esquerda havia inchado para quase o dobro do seu tamanho normal, a pele esticada e quente. Meu tornozelo direito estava roxo de hematomas. Passei aquele dia tentando sinalizar por ajuda com um pequeno espelho, piscando-o em direção ao céu. Nada. Tentei gritar até minha garganta ficar em carne viva, mas o desfiladeiro engolia a minha voz. À medida que a segunda noite se aproximava, comecei a aceitar que poderia morrer ali. Foi na segunda noite que ouvi os passos pela primeira vez. Vinham de algum lugar acima do desfiladeiro, pesados e deliberados, pesados demais para um cervo, rítmicos demais para um urso. Então senti um cheiro, algo forte e selvagem, como almíscar e pinho combinados com algo orgânico que não consegui identificar. Os passos pararam quase diretamente acima de mim. Eu podia ouvir a respiração, profunda e lenta, a respiração de algo grande. Então o som desapareceu, afastando-se pela floresta. Eu disse a mim mesma que era um urso. Tinha que ser um urso. Mas os passos soaram errados, firmes demais, medidos demais. O terceiro dia trouxe chuva, uma garoa fria e constante que deixou as rochas escorregadias. Minha perna estava piorando, o inchaço se espalhando até o joelho, a pele assumindo um tom avermelhado que indicava infecção. Naquela tarde, ouvi os passos novamente. Desta vez eles pararam em um ponto diferente. Virei a cabeça lentamente, e foi quando eu a vi. Ela estava parada na beira do desfiladeiro, talvez uns 9 metros acima de mim, olhando para baixo. Mesmo através da chuva, eu podia ver que ela era enorme, facilmente com mais de 2,40 metros de altura. Seu corpo era coberto por um pelo escuro, um marrom tão profundo que era quase preto. Seus ombros eram impossivelmente largos, seus braços longos e musculosos pendendo além dos joelhos. Mas foi seu rosto que prendeu minha atenção, chato e largo, com uma sobrancelha proeminente sobre olhos que me observavam com uma inteligência inconfundível. Não sei por quanto tempo ficamos nos encarando. Ela inclinou a cabeça me estudando, então se virou e desapareceu na chuva e nas árvores. Eu sei o que eu vi. Apesar de tudo, eu sei o que eu vi. Era um Bigfoot, uma criatura que a ciência diz não existir, parada ali me observando com olhos que continham mais consciência do que qualquer animal que eu já fotografei. A chuva continuou durante a noite. Eu estava em péssimo estado, tremendo constantemente, meus pensamentos se tornando confusos. A infecção na minha perna estava se espalhando, faixas vermelhas e raivosas subindo além do meu joelho. Eu podia sentir meu corpo começando a desligar. Eu devo ter perdido a consciência, porque a próxima coisa que me lembro é de acordar com a sensação de estar sendo movida. Braços fortes estavam me levantando, me aninhando contra algo quente e macio. Aquele mesmo cheiro de almíscar e pinho era avassalador, mas agora misturado com algo quase reconfortante. Senti movimento, um ritmo balançado, como se estivesse sendo carregada. Então a escuridão me levou novamente. Quando acordei, estava em um lugar seco. Eu estava deitada em algo macio e havia calor por perto, uma fogueira crepitando. Eu estava em uma caverna. As paredes ao meu redor eram de pedra bruta, subindo até um teto a cerca de 3,5 metros de altura. A luz vinha de uma pequena fogueira queimando perto do centro, a fumaça subindo em direção a uma abertura natural no teto.
A cama era uma camada espessa de galhos de pinheiro coberta com grama seca e musgo. Ela estava sentada do outro lado da fogueira, me observando. À luz do fogo, eu podia vê-la com mais clareza. O rosto dela era notável, nem totalmente humano, nem totalmente símio. Algo antigo e evoluído além de ambos. Seu pelo era de um rico marrom chocolate, com fios prateados ao redor do rosto, sugerindo idade e experiência. Eu deveria estar apavorada, mas algo na maneira como ela me observava, no cuidado que tivera para me deixar confortável, fez o medo parecer desnecessário. Ela deve ter visto que eu estava acordada, porque atravessou para onde eu estava deitada e se ajoelhou ao meu lado. Ela estendeu uma mão enorme e tocou minha testa gentilmente, do jeito que uma mãe checaria a febre de um filho. Então ela falou. A palavra era áspera e gutural, mas inconfundível. Ela disse água. Pensei que estava alucinando. Mas então ela pegou uma tigela de madeira cheia de líquido e me ajudou a beber. A água era limpa e fria e tinha o gosto da coisa mais doce que eu já provei. Os dias se passaram naquela caverna. Ela cuidou de mim com uma paciência e dedicação quase maternais. Trazia-me água várias vezes ao dia. Trazia-me comida, primeiro frutas, raízes e nozes, depois pequenos animais cozidos na fogueira. Ela examinou minha perna e desapareceu por um tempo, retornando com uma braçada de plantas. Ela as processou, moendo algumas entre as palmas das mãos, esmagando outras entre rochas, aquecendo outras ainda sobre as chamas. Quando terminou, aplicou um cataplasma na minha perna. Ardeu no início, depois tornou-se calmante, anestesiante. Ela envolveu minha perna em folhas presas com tiras de casca de árvore. Minha perna começou a melhorar quase imediatamente. As faixas vermelhas e raivosas desapareceram. O inchaço diminuiu. O que quer que estivesse naquele cataplasma funcionou melhor do que qualquer antibiótico. A infecção recuou e o osso começou a se calcificar. À medida que fui ficando mais forte, ela começou a se comunicar mais. Seu vocabulário era limitado, mas estava crescendo. Ela apontava para as coisas e dizia seus nomes: água, fogo, comida, perna, dor. Eu balançava a cabeça para sim ou para não. Comecei a ensinar-lhe mais palavras em troca. Em cerca de uma semana, ela conseguia comunicar conceitos básicos. Não frases, mas palavras encadeadas. Você precisar água, fogo manter quente, perna melhor agora. Mas foi o que ela me ensinou que realmente mudou tudo. Uma noite, depois de cerca de 2 semanas na caverna, forte o suficiente para me sentar e mancar com uma muleta improvisada, ela começou a falar de verdade. Não apenas palavras básicas, mas ideias, verdades que ela queria que eu entendesse. Humanos, ela disse, apontando para a civilização. Humanos esquecendo. Coisas importantes, coisas antigas, como viver certo. Existem mais deles, ela explicou. Mais de sua espécie, espalhados pelos lugares selvagens do mundo. Eles estão aqui há mais tempo que os humanos, observando enquanto a civilização humana surgia e se espalhava. Eles se lembram de quando os humanos eram diferentes, quando vivíamos como parte da floresta e não separados dela. Eles se lembram de quando entendíamos nosso lugar na teia da vida. Seu povo são zeladores, guardiões dos lugares selvagens que restam. Eles mantêm o equilíbrio entre as espécies, protegem ecossistemas que os humanos modernos esqueceram que existem. Eles entendem conexões que nossa ciência está apenas começando a compreender. Perguntei por que eles se escondem. Ela disse que há muito tempo, quando os humanos começaram a se separar da natureza, seu povo tentou se comunicar. Eles tentaram ensinar, ajudar os humanos a se lembrarem. Mas os humanos tinham medo do que não entendiam. Eles atacaram o que era diferente, destruíram o que não podiam controlar. Então seu povo recuou. Eles se moveram para o interior da natureza selvagem, observando e esperando, na esperança de que os humanos eventualmente se lembrassem por conta própria.
Mas o esquecimento só se aprofundou. Cada geração sabia menos que a anterior. Ela me falou sobre as florestas, como não são apenas coleções de árvores, mas comunidades vivas. As árvores conversam entre si através de suas raízes, compartilhando nutrientes e informações. Os animais servem como mensageiros, carregando sementes, seus movimentos coreografados por milênios de evolução. Havia tristeza em sua voz quando ela falou sobre o que os humanos estão fazendo com a terra. Ela falou de florestas sendo cortadas, rios sendo envenenados, espécies desaparecendo. Mas ela não culpava os humanos. Ela via isso como uma espécie de doença coletiva, um esquecimento que se espalhou como uma praga. Humanos não sabem, ela disse. Eles esqueceram que são parte de tudo. Eles pensam que estão separados, acima no controle, mas não estão. Um dia, quando eu estava forte o suficiente, ela me levou para fora. Emergimos em uma saliência com vista para um vale, uma floresta densa se estendendo em todas as direções. Ela apontou coisas que eu teria perdido, um bosque de carvalhos que abrigava uma família de corujas, um prado onde os cervos se reuniam ao amanhecer. O vale inteiro estava conectado. Nada existia isoladamente. Naquela noite, ela me disse o que queria que eu fizesse. Disse que havia escolhido me salvar por um motivo, que me observara por dias antes do meu acidente, que vira algo em mim que sugeria que eu poderia estar pronta para ouvir a verdade. Nem todos estavam prontos. A maioria dos humanos estava muito presa em seu esquecimento, mas alguns eram diferentes. Ela queria que eu fosse uma mensageira, não para provar que seu povo existia. Ela não tinha desejo de ser descoberta. A mensagem não era sobre ela. A mensagem era sobre a relação da humanidade com o mundo natural. Diga aos humanos que eles são parte de um mundo vivo, ela disse, não separados dele. Diga a eles que o que fazem à terra, fazem a si mesmos. Diga a eles que cada espécie que desaparece leva consigo algo insubstituível. Diga a eles que os lugares selvagens precisam de proteção porque são essenciais, os pulmões e o sistema imunológico de um planeta vivo. Diga a eles que ainda há tempo. O dano é severo, mas não completo. A cura é possível se os humanos a escolherem. Diga a eles que têm a responsabilidade de serem zeladores, não conquistadores. Diga a eles que não estão sozinhos. Ela acrescentou. Existem outros, inteligências que eles não reconheceram, observando e esperando. Perguntei se ela achava que os humanos ouviriam. Ela disse que não sabia. Os humanos têm a capacidade tanto para a grande destruição quanto para a grande cura. Qual capacidade prevalece depende de escolhas. Escolhas individuais feitas por milhões de pessoas todos os dias. Cada escolha importa. O peso acumulado dessas escolhas determina o futuro. Na manhã seguinte, ela me guiou por trilhas que eu nunca poderia ter encontrado sozinha. No final da tarde, chegamos a um cume com vista para um vale que eu reconheci. O mesmo vale onde minha caminhonete estava estacionada no início de uma trilha, 8 quilômetros abaixo. Ela parou na beira das árvores. Era aqui que nos separaríamos. Tentei agradecê-la, mas as palavras pareciam inadequadas. Ela tocou meu rosto gentilmente e disse algo que nunca esquecerei. Você ensina agora. Ajuda humanos a lembrar. Nós observamos, nós esperamos, nós aguardamos. Então ela se virou e caminhou de volta para a floresta, desaparecendo tão rapidamente que não consegui ver nenhum vestígio dela. A descida levou o resto da tarde. Tudo estava como eu havia deixado semanas atrás. Dirigi até a cidade mais próxima e entrei no posto dos guardas florestais. A expressão no rosto do guarda me disse exatamente há quanto tempo eu estava desaparecida. Quase 3 semanas. Equipes de busca haviam sido enviadas. Não encontraram nenhum rastro. Estavam prestes a desistir. Contei a eles uma versão editada. Disse que caí,
Quebrei a perna. Encontrei abrigo em uma caverna, consegui tratar meus ferimentos com remédios naturais. Eles pareceram intrigados com o quão bem minha perna havia cicatrizado. Os raios-x do hospital confirmaram que o osso havia fraturado e, de alguma forma, se consolidado perfeitamente, algo que deveria ter levado meses. Voltei para minha vida, mas tudo estava diferente. O mundo que eu dava como certo parecia estranho e urgente. Notei coisas que antes ignorava, as maneiras como os humanos interagem com a natureza, a destruição casual que mal notamos. Comecei a mudar a forma como trabalhava. Minha fotografia se tornou uma forma de ensinar, ajudando as pessoas a verem o que estavam perdendo. Falei mais diretamente sobre conservação, sobre a necessidade urgente de proteger o que resta do mundo selvagem. Dei palestras em qualquer lugar onde as pessoas quisessem ouvir. Nunca mencionei o que realmente aconteceu. Nunca falei do Bigfoot. Como ela disse, a maioria das pessoas não está pronta. Mas a mensagem em si, a verdade central que ela queria que eu compartilhasse, isso eu podia contar. Hoje em dia, passo o máximo de tempo que posso na natureza. Às vezes, quando estou no meio do mato, longe das trilhas, sinto aquele cheiro, almiscarado e selvagem, pinho e terra. Sei que ela está por perto então, ou um de sua espécie, observando das sombras. Eu nunca os vejo, mas sinto a presença deles. Tornei-me o que ela me pediu para ser, uma ponte entre o mundo humano e o mundo selvagem. À minha pequena maneira, estou ensinando as pessoas a se lembrarem do que esqueceram. É um trabalho lento, muitas vezes parecendo inútil. Mas continuo porque me lembro do que ela me disse, que cada escolha importa, que o peso acumulado de muitas pequenas escolhas determina o futuro. A mensagem que me pediram para compartilhar é simples, mas profunda. Não estamos separados da natureza, somos parte dela. O que fazemos à terra, fazemos a nós mesmos. Os lugares selvagens precisam de proteção porque são necessários. Temos a responsabilidade de sermos zeladores, não conquistadores. E ainda há tempo, se um número suficiente de nós acordar, se lembrar e escolher de forma diferente. Essa é a verdade que aprendi durante aquelas semanas na natureza, quebrada e desamparada, cuidada por um ser que a ciência diz não existir. Vá para a natureza selvagem quando puder. Sinta a conexão. Lembre-se do que você esqueceu. Deixe que isso mude você. Deixe que isso mude tudo.